Fala galera, tudo bem com vocês? O meu desejo é que você esteja na paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para a gravação da videoaula da EBD dos jovens. E como você já sabe, toda semana as aulas da Escola Bíblica Dominical, tanto dos adultos quanto dos jovens. É um prazer estar com você para essa lição de número 9, conforme está aí na capa, na thumb desse vídeo. E essa lição tem por título Protegendo a Sua Boca. E eu quero fazer uma aplicação geral, protegendo as nossas bocas. E aqui eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva. O YouTube tem nos avisado que aproximadamente 56% dos que nos acompanham ainda não são inscritos e apenas 44% estão inscritos no canal. Por gentileza, lembra aí de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e deixar o seu comentário, que isso nos ajuda muito. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Pois bem, pessoal, a lição dos jovens traz essa temática muito legal, protegendo a sua boca, e tem o texto principal. Vou trazer para vocês aqui, na lousa, no livro de Provérbios, no seu capítulo 25 e no versículo 11, em que o sábio Salomão coloca a ideia figurada apresentando maçãs de ouro e salvas de prata. Olha que detalhe legal sobre alguns elementos físicos que nós podemos extrair algumas lições. Ele coloca que assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, quando uma palavra é liberada, é falada no tempo certo, da forma certa, ela é como uma maçã ou maçãs de ouro e salvas de prata. O que é isso? Maçãs de ouro, possível, só pode ser algo figurado, porque remete a alguma coisa extremamente rara e preciosa. E as salvas de prata seria um recipiente nobre. Então, o que o sábio Salomão está ensinando é que quando nós buscamos sabedoria em Deus para guardar aquilo que falamos, como falamos, onde falamos, sobre o que falamos, nós estamos aí praticando e fazendo algo raro e precioso, voltado a algo que tem uma nobreza, algo que glorifica a Deus. E a proposta da lição é exatamente essa. Por quê? Aqui no resumo da lição, o escritor coloca que a fala, ela, quando é acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança, revela a sabedoria que vem do alto. Esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos tanto pedir sabedoria a Deus. E a Bíblia, que é este livro maravilhoso da sabedoria divina, nos ensina a clamar por isso e viver desta forma. Difícil de praticarmos, porém extremamente relevante. Olha os três aspectos aqui, as três formas, os três modos de fala que a lição vai estabelecer. O primeiro está ligado à mansidão, que nós sabemos que é uma virtude que não tem nada a ver com aquela pessoa devagar, que para morrer de repente vai vários dias, nada disso. O ser manso está ligado a nós controlarmos ou buscarmos em Deus aí esse autodomínio, esse autocontrole para sermos mansos, sermos compassivos, como Jesus também foi. E é um ponto do fruto do Espírito, vale a pena lembrar isso. O segundo modo de fala que nós precisamos buscar é um modo de fala agradável. O que é isso? É um modo de fala
que trata de forma agradável as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Jesus, por exemplo, era alguém que usava uma linguagem, um modo de fala extremamente agradável. E por fim, também ligado aí ao fruto do Espírito em nós, precisamos de Cristo para tal, é o aspecto de uma fala temperada. E é importante falar sobre um modo de se expressar temperado, porque não é omitir com a verdade, não é faltar com sinceridade, e sim buscar aí uma fala temperada, equilibrada. Por isso que nós sempre comentamos, você sempre lê, você sempre aprende que não é apenas o que falar, é a forma de falar, quando falar, para quem falar. E todos esses pontos, você que é professor, está percebendo que está inserido aí na sua revista. É importante que você compreenda, absolva para levar para a sua turma. E você que é um aluno interessado, que sempre está nas videoaulas, também é importante que você compreenda isso, para colaborar aí com a sua classe. Outro ponto que a lição faz questão de colocar é que nós precisamos, e Tiago escreve isso na sua carta, nós precisamos vigiar para guardar aquilo que falamos, para guardar aquilo que é dito, aquilo que é chamado de nossa língua. E aqui eu queria pensar com você um exercício muito simples, uma ilustração muito básica, que sempre se comenta isso. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Para quê? Para que nós possamos ouvir mais, para que ouçamos mais e falemos menos. Não é deixar de falar, não é ser uma pessoa completamente calada, e sim alguém que sabe o que falar, como falar e na hora certa de falar. E é essa a proposta desta aula, desta lição de número 9. Outro texto bíblico que o escritor da lição traz para nós é o de Provérbios 10, quando ele coloca no verso 11 que a boca do justo é como um manancial de vida. Por quê? Profere palavras que trazem vida, que trazem conforto, que trazem esperança. E a boca do ímpio, daquele que não teme a Deus, só procede violência, só procede o mal, só procede aquilo que vai causar danos, aquilo que não vai contribuir. E aqui eu trago à memória um velho ditado, o povo mais experiente fala muito sobre isso, que para uma pedra lançada e para uma pedra falada, para uma pedra lançada e uma palavra falada, infelizmente não existe volta. É por isso que a palavra de Deus, e esta lição em especial, está desejando chamar a nossa atenção a respeito de nós refletirmos, pensarmos, vigiarmos, buscarmos em Deus sabedoria, que é o que nós estamos aprendendo em todo esse trimestre. E se você não assistiu aí às outras aulas sobre a sabedoria, faça isso, vai valer muito a pena para você, vai contribuir muito com a sua vida espiritual, emocional, familiar, até mesmo no sentido da vida pessoal, carreira, financeira, que foi tema dessa lição de jovens da semana passada. Então nós precisamos buscar a sabedoria em Deus para experimentarmos e vivenciarmos isso, que é difícil, mas com a ajuda de Deus é completamente possível. Aí eu também quero trazer para vocês, talvez alguém pode dizer assim, professor, por que esse assunto está sendo ensinado? Não é um assunto tão importante, tão espiritual,
Mas olha isso, queridos. No livro de Provérbios, nós temos aproximadamente 150 vezes. É muita coisa, gente. Em 31 capítulos, é quase 5 vezes por capítulo, que as expressões boca, lábios, palavras, coisas que são ditas e expressas, deve-se ter cuidado. Então, são muitas repetições. E na hermenêutica, que é a arte de interpretar, a arte de fazer uma correta interpretação, na hermenêutica bíblica, na interpretação bíblica, quando expressões repetem-se tantas vezes, é necessário nós darmos uma atenção. E por fim, eu quero colocar aqui para vocês 2 textos bíblicos que são aí direções de Deus para nós nesse assunto. O primeiro texto bíblico, vou trazer para a lousa, vem para cá comigo e anote aí na sua revista. Vai riscando, faz as suas anotações para que você não se esqueça. O texto bíblico dito por Jesus e registrado em Lucas 6:45. Que Jesus diz o quê? O homem bom, ele tem um bom tesouro no seu coração. Então, desse coração que foi purificado por Deus, ele vai tirar o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele vai tirar o mal. É como se Jesus estivesse dizendo, ninguém pode dar ao outro, ninguém pode liberar uma palavra que não tenha. Então Jesus está dizendo que da boca, porque da boca ou da abundância do coração é que fala a boca. E aí vem aquele ditado, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que nós aprendemos lá no início desse trimestre a necessidade de guardar o nosso coração em Deus. Mas, Micael, é difícil? É difícil, mas é possível. Nós precisamos buscar a ajuda em Deus, a sabedoria do alto, para vivenciarmos isso como cristãos, discípulos de Jesus, como filhos do Pai Celestial. E o outro texto bíblico é um conselho maravilhoso do apóstolo Paulo em Colossenses 4, versículo 6, que Paulo diz assim, a vossa palavra, que ela seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Existem momentos, existem situações, existem pessoas, existem lugares, existem ocasiões que cabe um tipo de fala, de resposta, de maneira, de modo. Então nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus para que a nossa fala, em resposta a alguém, sobre o que quer que seja sempre uma fala temperada com sal. O que é isso? Eu repito o que havia dito lá na introdução. Não é faltar com a verdade. Não é maquiar. Não é deixar de ser sincero. E sim falar de forma mansa, agradável e temperada. É saber como pronunciar, usar as palavras certas, falar do modo certo. E a sabedoria descrita nesse trimestre, no livro de Provérbios, é o que nós precisamos de Deus para vivenciarmos essas virtudes. São extremamente difíceis por conta da nossa humanidade, mas em Deus nós seremos ajudados a viver, a falar e a proceder de forma sábia e que glorifica a Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Lembre-se, não esqueça,
Se inscreva no canal, deixe o seu like, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Deus abençoe você, valeu!